Olá, que Deus abençoe a todos, mais uma vez, rica e abundantemente em nome do Senhor Jesus. José era um homem que agradou a Deus. José, como diz a palavra de Deus, manifestou a verdadeira fé e a confiança de fato e de verdade no Senhor Deus Todo-Poderoso. A palavra de Deus lá no livro de Gênesis, capítulo 37, do versículo 1 em diante, nos conta uma história real, verdadeira, deste grande exemplo de confiança, de perseverança, de crença na palavra do Senhor Jesus. Ora, quando eu falo de José, dentro do meu coração existe uma alegria, uma imensa alegria. É forte quando conseguimos ver, dentro do contexto espiritual, o quanto que Deus deseja fazer na nossa vida, aquilo que Ele fez na vida de muitos heróis do passado. Mas existe também uma tristeza em saber que muitas das vezes Deus não encontra em nossos corações o espaço que Ele almeja para poder manifestar o seu poder. Haja vista que muitas pessoas acreditam que uma vida com Deus é uma vida fácil, é uma vida sem luta, é uma vida só de alegrias, é uma vida só felicidade, só de conquistas, quando na verdade é um engano você pensar que a vida com Deus só é alegria, só é conquista, só é vitória. A vida com Deus é muito mais além disto. A vida com Deus não só proporciona a todos aqueles que vivem uma fé, uma vida abençoada, mas como também nos faz entender que através da fé, que através da perseverança, que através da confiança e da comunhão com Deus é que conseguimos ultrapassar as barreiras, as dificuldades que hoje nesse mundo nos assola, nos rodeia e na verdade nos querem destruir. A Bíblia diz, o Senhor Jesus disse que o diabo veio somente para matar, roubar e destruir. Sabe, meu amigo, quando a gente para refletir sobre o mundo, quando a gente para refletir sobre os desafios que existem no universo, o que a gente consegue entender? Você sabe que hoje se prevalece aqueles que se colocam mais fortes, não é verdade? Sempre aqueles que são os mais fracos, aqueles que não têm uma iniciativa, não têm uma atitude, são aqueles que mais sofrem diante das adversidades da vida. Se você procura um emprego, sobressai aqueles que mais conhecimento, mais experiência têm. Se você, de certa forma, age nesse mundo para tentar conquistar alguma coisa, os espertos, aqueles que se dizem espertos, é os que mais conquistam. Só que com Deus é completamente diferente. Por quê? Porque às vezes, quando você não tem esse aliado ao seu lado, você pode até conquistar, mas facilmente também você vai perder. Ao contrário daqueles que realmente têm um encontro com Deus, eles não só conquistam, como também eles permanecem com as bênçãos e com o abençoador. Por quê? Porque na verdade Deus habita dentro deles, Deus conta com eles, Deus espera deles de fato e de verdade a coragem, a perseverança, a fé, não simplesmente o sentimento, mas acima de tudo a certeza de que Deus está com ele, de que Deus está ao seu lado. Quando colocamos a nossa vida nas mãos de Deus, quando nós entregamos o nosso coração, o nosso ser a Deus,
Nós temos que crer e acreditar que Ele está tomando conta das nossas vidas. Então, tudo aquilo que vem acontecer conosco, com certeza é com a permissão dele. Veja o exemplo de José. Deus, ele queria fazer de José um homem muito grande naquela época. Ele queria fazer de José um grande exemplo, não somente naquela época, mas como deixou de exemplo para cada um de nós nos dias de hoje. Mas quem era José? O porquê que Deus escolheu José? O porquê que Deus ele escolhe uma pessoa para fazer coisas grandiosas, para fazer coisas maravilhosas na vida dela? Por quê? Porque Deus ele olha para dentro daquele coração e ele encontra um espaço para poder manifestar-se dentro dela. E José, ele deixou com que a confiança, o espaço que estava dentro dele, estivesse disponível a Deus. É muito profundo isso. Talvez o seu espaço, o espaço do seu coração, esteja preenchido com tantas coisas, não é verdade? Com o amor, que não é errado você amar, com as preocupações do dia a dia, com uma série de questões que muitas das vezes se coloca diante de Deus vazio. Vazio não simplesmente da fé, mas a preocupação, as coisas do dia a dia, do mundo, faz com que você não esteja apto a ter uma vida completamente transformada por Deus. José, como diz aqui, se você tiver a palavra de Deus aí próximo de você, abra então no livro de Gênesis, capítulo 37, versículo 4 em diante. Diz assim: vendo, pois, seus irmãos que seu pai o amava mais do que a todos eles, odiaram-no e não podiam falar com ele pacificamente. Teve José um sonho que contou a seus irmãos, por isso o odiaram ainda mais. E disse-lhes: ouve, José dizendo aos seus irmãos: peço-vos esse sonho que tenho sonhado. Eis que estávamos atando molhos no meio do campo, e eis que o meu molho se levantava e também ficava em pé. E eis que os vossos molhos o rodeavam e se inclinavam ao meu molho. Então lhe disseram seus irmãos: tu, pois, deveras reinar sobre nós? Tu deveras terás domínio sobre nós? Por isso ainda mais o odiavam por seus sonhos e por suas palavras. Ora, José, ele teve um sonho naquela ocasião, naquela época. Deus ele falava através de sonhos. Hoje ele fala através da sua santa palavra. E Deus, através do sonho, mostrou a José que ele estaria numa condição melhor, superior do que propriamente dito os seus irmãos. Veja você, uma pessoa quando ela vive sem o conhecimento de Deus, ela em tempo algum aceitará ou de forma nenhuma irá acreditar que seu adversário, que o seu próximo, que o seu semelhante, na concepção dela, será maior que ela. E muitas das vezes, a falta de Deus o leva a pessoa a odiar, leva a pessoa a querer o mal daquela outra criatura. Quantas são as pessoas que vivem um relacionamento e quando se separam digam: olha, você não vai ficar comigo, mas você também não vai ficar com ninguém. Se eu não conseguir, você também não vai conseguir. Ah, se eu não comprar, você também não vai comprar. Ora, o que é isso? Ela jamais aceita a inferioridade na vida dela. Os irmãos de José não aceitavam que aquele sonho pudesse se tornar realidade. Resumindo, deixa eu ilustrar para você. José, ele foi pego pelos seus irmãos, ele foi lançado dentro de um buraco. Os seus irmãos mentiram para o seu pai, dizendo ao seu pai que um animal feroz havia matado ele. E de certa forma, o pai, por amar tanto, sofreu
com aquela palavra que ele ouviu de que o seu filho estava morto, quando na verdade eles mentiram diante do pai, só que sabiam eles que eles também estavam mentindo diante de Deus. E você percebe e vai perceber o quão grande é o poder de Deus na vida desse homem. Ele foi vendido como escravo e quem o comprou fez com que ele, de certa forma, trabalhasse. E José, no seu coração, ele tinha a única certeza em não desagradar a Deus, em não retroceder, em não se vingar, em não voltar atrás. Em momento algum ele buscou justificar alguma coisa. Em momento algum ele se voltou para Deus e disse: Deus, aonde o Senhor está? Por que que o Senhor permite que isso esteja acontecendo na minha vida? Por que que o Senhor permitiu que os meus irmãos me vendessem como escravo? O que que eu estou fazendo trabalhando para terceiros se eu podia estar próximo do meu pai? Em momento algum José se portou dessa forma. Por quê? Porque ele tinha mais absoluta certeza de que se Deus havia permitido toda aquela situação, é porque Deus tinha algo grande na vida dele e o sonho que ele havia sonhado ia se tornar realidade. Ora, meu amigo e minha amiga, quando você atravessa as dificuldades, qual é a sua atitude? Qual é a sua reação? O que se passa dentro de você? Quantos são aqueles que blasfemam contra Deus, que criticam Deus, que colocam Deus de uma certa forma culpado de suas vidas, que falam para Deus: olha Deus, poxa, eu estou te servindo, por que me sobrevém tudo isso? E às vezes isso leva a pessoa a viver distante de Deus. Mas por que ela age dessa forma? Porque na verdade, me desculpe ser sincero, ela não acredita em Deus em hipótese alguma. Ela não colocou a vida dela na mão de Deus. Ela não tem certeza daquele ser que ela serve. Ela não conhece, de fato e de verdade, o Deus que na qual ela invoca. O Deus que quando ela ouve um hino, ela se alegra. Quando ela ouve uma mensagem, ela fala: poxa, que mensagem forte. Quando ela vê um testemunho de uma pessoa, poxa, que Deus maravilhoso. Mas quando ela tem que provar a fé, quando ela tem que crer e acreditar que realmente Deus está com ela, ela retrocede. Por quê? Porque os olhos dela não conseguem enxergar aquilo que a comunhão com Deus nos proporciona. Porque quando você tem uma comunhão com Deus, quando você tem verdadeiramente um elo, uma ligação, um casamento com Deus, você sabe que Deus cuida de você. Você sabe que pode estar passando por uma dificuldade tremenda, mas Ele caminha ao seu lado. Ele está com você, Ele te ouve, e no momento e na hora certa, Ele te responderá. José sabia disso. E ele foi trabalhar na casa de Potifar, e a mulher de Potifar tentou seduzi-lo. Veja você que o diabo sabia dos sonhos de José. O diabo sabia que Deus ia transformar, ia mudar, ia exaltar aquele homem. O diabo sabia disso. E o diabo então, diante daquela situação, querendo destruir os sonhos de José e os sonhos de Deus, tentou fazer José se desvirtuar da fé. Mas aquele homem, ele jamais olhou para as condições impostas a ele, e sim olhou para aquilo que Deus queria que ele fizesse. E ele, correndo daquela mulher, fugindo daquela mulher, a mulher pegou a túnica dele e mentiu ao marido, dizendo que ele havia tentado seduzi-la, tentado se deitar com ela. E o marido dela, enfurecido, lançou José na prisão. Olha você, o homem que fora vendido como escravo, o homem que foi trabalhar na casa de Potifar, imagino eu que deveria ter todas as regalias, devido à confiança que ele tinha,
e se vê numa situação pior de que quando ele foi vendido como escravo. Ele foi lançado ao cárcere injustamente. Quantas injustiças nós passamos, não é verdade? Quantas injustiças você passa? Quantas situações de desespero que te assola? José se viu preso. E na prisão, Deus estava com ele. E na prisão, Deus deu sabedoria a ele. E na prisão, Deus o exaltou. E na prisão, Deus o colocou como chefe de todos os presos. E José não sabia que ele teria a oportunidade de poder provar, naquela época, para um homem, que era Faraó, aquilo que estava dentro dele. Ele queria uma chance de poder sair dali. Ele queria uma oportunidade de sair daquela prisão. Mas não simplesmente por ter se desagradado de Deus. Pelo contrário. Porque ele queria, de certa forma, se ver livre daquele sofrimento. Mas ele esperou com que as coisas acontecessem. E aí, a oportunidade que ele tanto queria, Deus o permitiu que tivesse. Faraó teve um sonho e mandou chamar, na época, os interpretadores de sonho. E lembraram que na prisão José havia interpretado o sonho de 2 homens. E José então foi chamado diante de Faraó, que sabiamente, pelo Espírito de Deus, ele interpretou o sonho de Faraó. O Espírito Santo deu a ele a oportunidade dele falar, a oportunidade dele revelar o sonho que Faraó havia tido. E Faraó, grato por aquela revelação, grato por aquilo que José havia falado a ele, permitiu que ele então fizesse com que todo aquele projeto do sonho que ele havia tido acontecesse. Mas Faraó precisava de um administrador para administrar 7 anos de fartura e 7 anos de escassez. E ninguém, naquela ocasião, era tão sábio como José. E Faraó lhe deu autoridade para que ele pudesse então administrar tudo aquilo. De presidiário ao 2º homem do Egito. Ora, meu amigo, você tem noção do que é isso? Você tem noção daquilo que Deus ele deseja fazer na sua vida? Mas para que José chegasse a obter isto, ele teve que sacrificar o medo, sacrificar a dúvida. Ele teve que sacrificar a injustiça. Ele teve que sacrificar o seu coração, o seu ego, o seu eu. Ele teve que sacrificar aquilo que mais o assolava. Ele teve que sacrificar a si próprio para deixar com que a vontade de Deus se manifestasse na vida dele. Se você acompanhar as Sagradas Escrituras, você vai ver que tudo aquilo que Deus havia planejado para ele aconteceu. Os 7 anos de fartura, os irmãos de José tiveram que ir até o Egito, que era o único lugar que tinha comida, para poder então se curvarem diante daquele que eles haviam pensado que estava morto. Ora, meu amigo, nossa, isso é profundo demais. Eles tiveram que se curvar diante do irmão odiado, diante do irmão rejeitado, diante daquele que não era nada. Tiveram que se curvar diante daquele homem que anos atrás havia confessado e dito a eles um sonho. Às vezes você me pergunta, talvez seja essa a sua pergunta, mas pastor, como isso acontece? Isso acontece quando você se volta para Deus. Isso acontece se nesse momento que você está enfrentando de luta, de dificuldade, talvez desempregado, desanimado, talvez sofrendo por um sentimento, por uma perca,
talvez você desesperado pelas questões financeiras, talvez pensando em dar cabo da sua própria vida, por não acreditar que existe uma saída para você. Isto é a covardia do homem, isso é o fracasso do homem, é a vergonha do homem, que se coloca diante de uma situação que mal sabe ele, que o Deus real e verdadeiro está pronto para mudar. Mas basta tão somente você crer e acreditar que Deus pode fazer acontecer na sua vida o impossível. José deixou Deus agir dentro da vida dele, deixou Deus trabalhar no coração dele, e por mais que o tempo viesse passar, ele sabia que aquilo que ele havia sonhado ia acontecer. O que está na sua vida, o seu sonho, aquilo que você almeja, vai acontecer. Se tão somente você não negar a sua fé, se tão somente você não se entregar às fraquezas, se tão somente você fazer de Cristo o seu baluarte, o seu escudo, a sua rocha. Se você der a oportunidade para que Deus cuide de você, se você o convidar para dentro da sua vida e dizer: Senhor, eu entrego a minha vida nas tuas mãos, eu coloco a minha vida nas tuas mãos, eu quero que o Senhor faça acontecer uma mudança, eu quero, Senhor. E se tão somente você crê nisso, Deus com certeza irá fazer da sua vida o que ele fez na vida de José. Talvez você não encontre uma saída. José não tinha uma saída na prisão. José não tinha uma saída quando ele foi vendido como escravo. Ele era escravo. Mas dentro dele existia uma promessa que ele sabia que Deus ia se fazer real, ia fazer acontecer. É a promessa que Deus ele fala para você nesse dia. Daquilo que você mais almeja, seja ela a sua cura, libertação, seja ela um encontro com Deus. Se você deseja, aí onde você está, coloque a mão no seu coração, curva a sua cabeça, feche os teus olhos, que o Espírito Santo ele vai visitar você agora. Se você crê, faça isso. Eu vou orar por você. E Deus vai tocar no seu coração, na sua vida. Senhor meu Deus e meu Pai, em nome do Senhor Jesus. Quando nós ouvimos a Tua palavra, Senhor, quando nós nos deparamos com aquilo que o Senhor fez no passado, o nosso coração se inflama de alegria. A nossa vida se enche de prazer, meu Deus. Porque aqueles que confiam no Senhor são como rochas inabaláveis, meu Pai. Aqueles que confiam no Senhor são como os montes de Sião. Oh, meu Deus, quantas são as pessoas que pensam te conhecer, meu Pai. Quantas são as pessoas que acreditam, meu Deus, que através de um hino, de uma palavra que elas ouvem, elas estão bem contigo, meu Deus. Quando na verdade, Senhor, nós precisamos a todos os dias estar ali nos teus pés, meu Pai, curvados, buscando em Ti o fortalecimento em meio à fraqueza que sentimos, buscando em Ti a força quando já não temos mais força, meu Deus, buscando em Ti a sabedoria quando estivemos perdidos diante das situações, buscando em Ti a confiança quando a decepção assola o nosso coração. Sabe, meu Senhor, quantas são as pessoas que buscam na bebida, nos amigos, nas companhias, nos prazeres deste mundo, a presença da paz, a presença da alegria, e mal sabem elas, meu Senhor,
que tu és a paz, que tu és a alegria, que tu és a força, que tu és Deus. José, ele passou por tantas dificuldades, meu Pai. Ele foi injustiçado, ele foi humilhado, ele sofreu, meu Deus, com o frio, com a dor, com o abandono, com o esquecimento. Ele sofreu com a rejeição, ele sofreu com a solidão, ele sofreu com tudo, meu Deus. Mas ele tinha no coração dele a certeza de que o Senhor não havia abandonado, de que o Senhor não desistiria dele, que o Senhor estava com ele. Ele tinha essa fé. E foi esta fé que fez com que José se tornasse o segundo homem mais importante do Egito naquela época. Meu Deus, eu te peço, meu Senhor, em nome do Senhor Jesus, visita essa criatura que se encontra com os olhos fechados, com a sua cabeça curvada, Senhor, talvez chorando, meu Deus, por um problema, por uma dificuldade, talvez, meu Deus, com sede de conhecer a Ti, de conhecer o Teu poder, com sede de ver o milagre acontecer em sua vida. Ah, meu Deus, o Senhor disse: clama a mim no dia da tua angústia e eu te responderei. Então responda esta criatura, responda esta pessoa, meu Pai, que não vê saída, que não vê solução, que não consegue enxergar a luz no fim do túnel. Faça com que o teu poder alcance essa pessoa agora. Toque nela, Senhor. Arranque essa dor, essa enfermidade que há muitos anos assola essa pessoa. Tira de dentro dela o medo, a dúvida. Tira de dentro dela, Senhor, essa perturbação, essa insônia. Tira, meu Deus, de dentro dela este mal. Eu ordeno que se retire dessa pessoa a tristeza, a angústia, a dor, a enfermidade, o medo, o desejo de morte, de morrer. Que saia deste coração, que saia desta vida. E que o Senhor possa entrar, meu Pai, e avivar essa pessoa. Talvez, meu Deus, o que existe dentro dela é a tristeza, mas o Senhor é a paz. O que existe dentro dela, Senhor, é um vazio, mas o Senhor nos completa, meu Pai. Que em vez da doença que existia dentro dela, que haja saúde, que haja força, que haja o teu Espírito, meu Pai. Faça acontecer na vida dela aquilo que ninguém pode fazer. Traga à existência, meu Deus, o que não existe, meu Senhor. Faça o impossível se tornar possível, porque Tu és Deus. Além de Ti não existe outro capaz de fazer. Abraça essa pessoa, meu Pai. Abraça essa pessoa. Faça ela se sentir segura, confiante. Faça, meu Deus, com que essa pessoa sinta a força dentro dela. Que quando terminar esta oração, que venha terminar o sofrimento desta pessoa, a tristeza, a angústia, que a doença já não exista mais. E assim como José, meu Pai, faça o sonho dessa pessoa se tornar realidade. Em o nome do Senhor Jesus, eu te peço, ó Deus, entra nesse coração aberto, entra nesse coração sincero. Talvez essa pessoa diga: meu Senhor, eu não consigo, eu não tenho tido forças. Meu Senhor, eu não tenho fé. Mas pela minha fé, em nome do Senhor Jesus, receba a cura, receba a libertação, receba a transformação, receba Deus no seu coração. E que a partir deste momento, você possa ter a convicção de que o Espírito Santo está em você para te fazer forte,
para você superar e suportar todas as adversidades e no final receber de Deus a sua vitória. Assim como José recebeu, que você receba a sua conquista. Seja forte, seja valente, seja corajoso, confie em Deus, porque neste momento o Espírito Santo está ao seu lado. Meu Senhor, que o Senhor habite nesta casa, que o Senhor habite neste lar, que o Senhor habite na vida desta criatura, e que a partir desse instante, que ela seja uma nova pessoa, liberta de todos os males e abençoada pelo teu poder, em nome do Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Em nome do Senhor Jesus. Diga amém e graças a Deus. Meu amigo, você está livre. Se tão somente você crer, você está livre da doença, da dor, do flagelo. O Senhor Jesus te dá a libertação de todos os males. Creia tão somente que o mesmo Deus que mudou a vida de José é o mesmo Deus que está mudando a partir de agora a sua vida. E você verá isso acontecer. Que Deus abençoe a todos e até a próxima, em nome do Senhor Jesus Cristo. Até lá.